E aí galera, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Tudo belezura? Então boa noite aí, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os sumérios, tá? Que é aí o próximo assunto que a gente vai tratar de história com vocês, tá? Então pessoal, lembrando, né, que no vídeo anterior a gente falou um pouquinho justamente daquela passagem, né, do finalzinho ali da pré-história para a história propriamente dita. E aí, o que aconteceu? O que é importante da gente marcar nesse período? O surgimento da escrita e do Estado também. Então, essas duas entidades, né, a escrita e o Estado, ou melhor, essas duas instituições, né, melhor dizendo, elas deram um puta de um avanço para a história da humanidade. Elas foram o passo inicial para que pudesse acontecer o processo de civilização, certo? Então, com a escrita e com o desenvolvimento do Estado, abriu a porteira para o processo de civilização que foi muito importante aí na história da humanidade, tá? Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que a escrita ela surge por volta ali dos 4.000 a.C., né, num sentido da criação de linguagens, né? Então, as linguagens elas foram muito importantes para que a humanidade pudesse, de certa forma, fazer o quê? Pudesse abstrair. Então isso foi legal, né? Abstrair, criar símbolos, criar cultura, e aí daí para frente só sucesso, tá? Então, e aí a gente não pode esquecer, né, galera, que quando a gente fala desse período aí da passagem da pré-história para propriamente aí para o surgimento aí dos estados, tá? A gente não pode esquecer então dessa região da Suméria, ou melhor, da Mesopotâmia, que é aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, né, onde fica hoje aí o Iraque, né, o Irã mais ou menos, tá? Aquela região do Oriente Médio, né? Então o que aconteceu? Nesse contexto, pessoal, os sumérios é um povo ali daquela região da Mesopotâmia, lembrando que é uma região que corta, né, faz parte dessa região que a gente chama de frequente fértil, que vai ali do Egito até propriamente esses dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, tá? E ali por esses rios aí que tem no meio, tá? O crescente fértil. Então, é uma região que propiciou o aparecimento então dessas civilizações, dessas cidades iniciais, né? Uruk, Lagash, tá? Então, a língua, né, a forma de escrita, a escrita suméria, né, ou melhor, a escrita cuneiforme, era baseada no quê? Nas cunhas. Então as cunhas significavam o quê? Várias cunhas diferentes significavam o quê? Tempestades, ventos, certo tipo de comida, certo tipo de relação humana. Então isso foi muito importante, pessoal, para o desenvolvimento da civilização. Os códigos de leis, que a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente para vocês, tá? Então não esquece, tá? A escrita ela deu base para o surgimento aí de uma linguagem toda especial, então que os homens, que as pessoas, né, puderam então utilizar para abstrair, para criar coisas aí que passaram a dar significado para a vida, certo? Então, pessoal, a gente não pode esquecer que essa região da Mesopotâmia, diferente do que aconteceu, por exemplo, no Egito, era uma região que não era centralizada, era uma região constituída como se fossem pequenas cidades-estados, né? Muito próximo do que aconteceu na Grécia, que eu vou tratar num vídeo aí posterior, certo? Então eram cidades-estados, vários povos ali, sumérios, acádios, elamitas, assírios, né? Se bem que os assírios constituíram um grande império, né? Os babilônios, os caldeus, tá? Então eram povos mais ou menos ali descentralizados e que por vez ou outra, né, dão base para o surgimento, então, dessas civilizações aí, certo? Então, eram povos ali, a gente não pode esquecer, também politeístas, que viviam, então, tendo por base esses rios aí, o Tigre e o Eufrates, certo? Então, um povo aí cheio de mitos, né, cheio de lendas aí, não sei se você já ouviu falar do rei Gilgamesh, a lenda de Gilgamesh, o rei que queria ser eterno, né, ter vida eterna, e ele percebe ao longo da trajetória, é um mito, né, ao longo da trajetória dele, ele vai buscar essa eternidade, mas ele de fato não consegue, porque aí a vida eterna, ela não está reservada aos homens, ela está reservada aos deuses, tá? Então depois procura aí um pouquinho sobre essa epopeia de Gilgamesh, que é bem essa lenda, né, a mitologia de Gilgamesh, que inclusive essa mitologia ela traz um pouco da história do dilúvio, né?
pode ser inclusive que toda aquela mitologia, né, o que está na Bíblia, né, lá na Torá, ou melhor, nos livros hebraicos, remetam a essas civilizações antigas aí da Mesopotâmia, como eu estou falando para você aí dos sumérios aí. Tá, pessoal? Então, assim, a gente não pode esquecer, então, que na sequência, né, aí vieram os sumérios, que deram a base para todo o desenvolvimento daquele povo da Mesopotâmia. Na sequência, aí os caldeus, certo? Que dominam aquela região, né? E aí acabam incorporando parte aí da linguagem, né, da escrita suméria. A base da região, galera, cultural, ali a base cultural é a escrita suméria. São os sumérios. Ou melhor, os acadianos, tá, pessoal? Falei errado, não são os caldeus vieram depois. São os acadianos que vão incorporar, vão dominar os sumérios e vão dar origem depois a uma outra civilização ali, tendo como base a cultura suméria, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente está falando um pouquinho disso, está falando dessa região, muito importante aí para a história da humanidade, entender um pouco como funciona essa região. É uma região aí que tem aí uma história, então, portanto, milenar, né? Uma história baseada já sim agora em escritos, né? Em símbolos, né? Que foram passados aí por gerações. Essa região da Mesopotâmia houve sim alguns impérios, como por exemplo o Império Assírio, certo? Depois, posteriormente, essa região vai ser dominada lá pelos persas, tá? Mas aí é um outro papo, a gente pode trocar ideia depois aí, tá bom? Ah, esqueci, né? O famoso Código de Hammurabi, certo? Hammurabi, um imperador babilônico, né, que escreveu aí o primeiro código de leis da história da humanidade, né? Trazia por base aquela lógica, né, do olho por olho, dente por dente, né, a lei de Talião, certo? E por aí vai. Beleza, galera? Então é isso, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, a gente se fala, até mais, tchau, tchau.